Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eline Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Sua Realidade Imortal. Estamos no capítulo 6 e ele começa com essa frase: Não podes avaliar um sistema insano de crenças olhando dentro dele. Seu escopo exclui isso. Só podes ir além dele, olhar em retrospectiva de um ponto onde a sanidade exista e ver o contraste. Só através desse contraste é que a insanidade pode ser julgada como insana. E o Gary começa. Sim, venho pensando dessa mesma forma sobre toda essa questão a respeito do corpo. Fiz minha lição de casa de leitura, você sabe, e depois observei muitas das coisas que estão acontecendo. É como se tudo na vida, ou o que chamamos de vida, esteja relacionado ao corpo e ligado ao corpo. Se você vence um jogo ou se perde, se tem sucesso em sua carreira ou se fracassa. E já tive os dois, hein? Se consegue garota ou é rejeitado. Se é famoso ou é desprezado. Se está faminto por qualquer tipo de comida, de que gostar. Se está excitado para conseguir sexo, de qual tipo gostar. Se quer um novo lugar para viver ou um novo carro, ou se só quer descansar. O que é que consegue todas essas coisas e as deseja? O que seria qualquer uma delas sem um corpo? E, quando ficamos horrorizados pelas tragédias, o que é que vemos morrendo? Por quem nos sentimos mal? E quando alguém que amamos morre, o que é que pensamos que morreu? É sempre sobre o corpo. Sem o corpo, nada disso significaria coisa alguma. Aquele negócio de herói do sonho é mesmo verdade. E quanto mais eu perdoo, mais o corpo parece apenas uma figura do sonho. Ele parece mais leve, é como se não fosse eu. Comecei a frequentar um grupo de estudos em Leeds, poucos meses depois de vocês dois aparecerem pela primeira vez. Da última vez em que fui lá, já fazia 11 anos que eu estava frequentando. E um dos membros mais regulares me disse que eu parecia mais jovem hoje do que quando comecei a ir lá. Isso é engraçado. Não estou dizendo que os benefícios aparecem da mesma forma para todos. Mas se todo pensamento produz forma em algum nível, sabemos que o perdão está fazendo seu trabalho em algum lugar. E o Artem. Excelente. Você não pode acordar de um sonho enquanto permanecer preso dentro dele. Saber que está sonhando quebra o controle. E quanto mais você perdoa, mais se torna consciente de que está apenas sonhando. Olha só, quanto mais você perdoa, mais se torna consciente de que está apenas sonhando. E a gente poderia usar isso nesse momento, né, gente? Aqui no Brasil, na questão política. Perdoar, esse mundo nem é real, isso nem existe. Se a gente lembrar disso o tempo todo, a gente perdoa tudo, porque nós não estamos no controle. E a puxar. Vamos fazer um exercício de viagem no tempo que vai ajudá-lo a compreender a natureza não linear das coisas e vai ajudá-lo a entender ainda melhor que você mesmo está fazendo tudo isso. Está dentro? E o Gary? Sem dúvida. Você tem muitas viagens interessantes chegando. Sabemos que está entusiasmado para ir para a Austrália e notamos que acabou de combinar um workshop no Havaí na viagem de volta. Podemos começar a chamá-lo de mano o tempo todo, irmão. Dentro de 1 ano e 3 meses, mais ou menos, você vai para lá 3 vezes. Gary, 3 vezes? Só estive lá 2 vezes na minha vida. E o Artem, aproveite. Você vai conhecer ótimas pessoas por lá. Não existem acidentes na salvação. Sempre parece algo mais e sempre acaba voltando os relacionamentos. Mas, para continuar no assunto do nosso exercício de viagem no tempo, outro local ao qual irá dentro dos próximos meses é São Luís. E o Gary, legal, ei, Cahokia, eu deveria ir até lá. E o Artem, pelo fato de tempo ser holográfico e não linear, sua viagem já foi feita. Vamos nos transportar para 6 meses no futuro. Você não vai nos ver até chegar perto da colina do Grande Sol. Vai estar com 2 pessoas que já terá conhecido quando for para a Cahokia, com elas daqui a 6 meses.
mas pelo fato de estar sendo transportado para lá a partir desse tempo e lugar, com sua consciência atual, não vai reconhecê-las dessa vez. Isso não importa. Você não vai falar muito nessa viagem porque vocês três vão sentir um respeito muito grande pelo lugar aonde estarão indo. Vamos mentalizar você no holograma, no ponto em que chega em Cahokia. Em alguns momentos você vai perceber Puxá e a mim andando por lá, a pouca distância de vocês três. Claro, você não vai dizer nada aos seus amigos a nosso respeito. Eles leram o livro, mas não vão fazer a conexão entre nós e o livro porque estaremos longe o suficiente para que não pensem sobre nós. Sem perceber, você vai fazer exatamente tudo o que fará daqui a 6 meses. Só que daqui a 6 meses estará fazendo isso pela segunda vez. Quando transportarmos de volta para cá dessa vez, será como se tivesse uma memória de algo que realmente ainda não aconteceu na sua moldura linear do tempo, mas já aconteceu no tempo holográfico. Então, daqui a 6 meses, quando for a Cahokia, queremos que observe como vai ser e depois nos conte sua experiência. Está pronto? E o Gary: está brincando, vamos embora. Uma nota aqui. Fiquei atordoado quando me vi na mesma hora em um carro que estava sendo estacionado. A pessoa sentada no assento do motorista desligou o carro e saiu, e eu também. Havia um edifício de aspecto moderno perto de nós ao sairmos do estacionamento. Descemos uma estrada estreita em direção ao que parecia ser a estrada principal e a atravessamos. 2 homens, que não reconheci, estavam comigo. O segundo estivera sentado no banco de trás do carro. Não falamos muito, mas conversamos um pouco em geral, quase sussurrando sobre Cahokia. Tive uma sensação misteriosa de déjà vu enquanto atravessava a estrada e entrava em um campo. Podia ver uma colina gigantesca de terra e, na mesma hora, a reconheci como o lar do Grande Sol, o mestre espiritual índio-americano de 1000 anos atrás. As pessoas tinham construído uma casa para ele no topo da colina, e eu havia sonhado, tido visões e pensado com frequência sobre a vida que vivera lá, na época em que o Grande Sol governava. Andamos em direção à coluna. Era um dia quente e ensolarado, mas parecia mais com a primavera do que com o verão. Quando chegamos lá, vi que seria uma subida de 2 lances diferentes de escada para chegar ao topo. Havia placas dizendo que a área era um sítio histórico estadual e explicando em detalhes aquilo para o que eu estava olhando, mas estava muito atônito com o que estava acontecendo para lê-las. Foi aí que também percebi Artem Puxá a uns 30 metros de nós, vestidos com jeans e conversando um com o outro. Eles foram discretos e os 2 caras que estavam comigo não pareceram notá-los. Entretanto, eu os notei, porque Puxá estava com a blusa amarrada expondo a barriga. Que provocação, pensei, porque ela sabia que eu tinha algo com o umbigo de uma mulher, mas não estava perto o suficiente para ver o dela. Fiquei surpreso quando os 2 homens com quem eu estava pararam e me incentivaram a continuar sozinho. Era como se eles estivessem mostrando respeito pela minha privacidade, e foi só depois que percebi que desejava ir até o topo da colina sozinho e experimentar estar lá. Considerei que os 2 homens estavam fazendo por mim como um sinal de respeito e senti outra familiaridade, desta vez com os próprios homens. Aí percebi que eles também tinham estado lá 1000 anos antes, embora não se parecessem em nada agora com o que se pareciam antes. Havia outras pessoas na área, mas ninguém mais estava indo ao topo da colina naquele momento. Comecei a subir andando devagar pelas escadas e olhando em volta. Quando faltavam cerca de 6 metros até o topo do primeiro nível, pude ver a linha do horizonte de uma cidade não muito longe dali. Percebi que deveria ser São Luís, embora não tivesse certeza a que distância exata ela estaria. Pensei que deveria estar entre 8 a 16 quilômetros. A área ao redor era muito plana e verde, mas também haviam várias árvores e uma sensação de muita paz. Depois de olhar para o campo, subi o próximo lance de escadas para o segundo nível, que era o topo da colina. O lugar era plano, mas a casa onde o Grande Sol vivera não estava mais lá. Após a visita de Artem Puxá à minha casa no Maine, anos antes, quando falamos pela primeira vez a respeito da minha vida junto com o Grande Sol,
Comecei a ter inúmeras memórias fascinantes sobre ele e sobre como era viver em Cahokia. Pude me lembrar de que eu visitava aqui, em sua casa, no topo da colina. Embora fôssemos amigos, os índios ainda consideravam uma honra ser convidado para ir ao topo da colina e entrar em sua casa. Ao examinar a área, percebi que algo mais estava faltando. O rio. Onde estava o rio? Aí lembrei-me de ter ouvido que um terremoto nessa mesma área 300 anos antes havia alterado o continente e tinha feito o rio Mississippi se afastar vários quilômetros. Eu sabia pelas minhas memórias que o rio era importante para Cahokia 1000 anos antes, porque era um lugar de muitas reuniões e comércio. Também sabia que se um grande terremoto acontecesse hoje nessa mesma área, o prejuízo em vidas humanas, danos e sofrimentos seria além do que a maioria das pessoas poderia imaginar. Fui até os 4 cantos do topo da colina, olhando em diferentes direções e absorvendo a experiência de estar lá. Podia ver os 2 homens com os quais tinha vindo, a quem ainda não havia sido apresentado, em pé e conversando a pouca distância abaixo de onde eu estava. Artem e Purchá ficaram longe o suficiente para não serem percebidos pelos 2 homens, e achei divertido ser o único que sabia quem eles eram. Também fiz uma anotação mental sobre provocar bastante Purchá por causa de sua escolha de roupas. Aí, enquanto estava em pé, no topo da imensa colina, passando os olhos pelos tranquilos arredores, tive uma visão. Como a maioria das visões, ela só durou poucos segundos. De repente, vi muitas pessoas, milhares delas. Havia uma grande praça pública por onde as pessoas caminhavam e cumprimentavam umas às outras. Também havia bancas e um grande mercado e uma grande vila, com muitas casas com pilares. Havia uma atmosfera barulhenta e festiva. Homens estavam envolvidos em jogos, mas eu não podia ver exatamente o que eles estavam fazendo porque estavam rodeados por uma multidão. Então, tão rápido quanto começou, a visão terminou. Senti que a casa no topo da colina havia estado bem perto de mim, mas não tive tempo de olhar para ela. E ainda estava atônito com o quanto aquilo parecera real. Não era apenas uma visão, eu estava lá, na Cahokia, que era lendária e sagrada para os índios americanos. Estava em casa outra vez, ainda que por poucos segundos. Houve mais do que um líder grande sol, através dos anos em Cahokia. No entanto, aquele que viveu lá 1000 anos atrás era diferente de todos os outros. Ele não apenas era um gênio para governar o povo, mas era um equivalente espiritual a Buda e a Jota. Enquanto ele governou, Cahokia era um dos lugares mais pacíficos comparado a qualquer lugar ou a qualquer época da história, ainda que aquela fase particular dela tenha durado só 2 décadas. Tive muitas memórias melancólicas desse lugar e da minha vida, como um índio que navegava pelos rios e era mercador de peles, mas sempre voltava para casa para ver minha família, meus amigos e uma cidade de paz, que não poderia durar indefinidamente porque era parte de um mundo baseado na separação. Depois de descer a colina, contei aos 2 homens sobre a minha visão. Eles compreenderam totalmente e não pareceram nem um pouco surpresos. Depois, voltamos ao estacionamento e fomos a um prédio chamado Centro Explicativo. Entramos pela porta do centro, mas ao fazê-lo fiquei atônito outra vez. Desta vez, vi-me instantaneamente sentado em minha cadeira, olhando para Artem e Purchá, do mesmo jeito que estivera antes de começar a visita a Cahokia. E o Artem, bem, o que achou? E a gente vai continuar nas cenas dos próximos capítulos.